No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 10 lições que eu aprendi com esse cara. Eu venho acompanhando ele há aproximadamente um ano. Conheci ele num podcast que eu assisti. E o título do podcast era assim: Como manter a positividade em ambientes tóxicos. E era bem parecido com o que eu precisava aprender naquele momento. E a partir dali, como ele mesmo costuma dizer, a minha vida virou de cabeça pra cima. Não que ele tenha feito nenhuma mágica na minha vida, né? Ele apenas conta, como ele mesmo diz, ele apenas compartilha a história de vida dele, um poderosíssimo ninja, Douglas Viegas. Então, chega de enrolação, bora papear um tiquinho. Fazendo uma introdução assim muito rápida sobre quem é o poderosíssimo ninja, né, o Douglas Viegas. Ele é um ex-jogador de basquete profissional, ele jogou nos Estados Unidos, jogou também no Brasil. Depois, se não me engano, se tiver errado eu vou corrigir em algum lugar por aqui. Ele foi presidente. Depois ele começou a compartilhar a história de vida dele nos podcasts e nas redes sociais que ele tem. Inclusive, ele foi o primeiro entrevistado do Podpah. E a partir daí, acredito eu, não sei se antes ele já tinha uma visibilidade grande na internet, mas ele começou a contar as histórias de vida dele. Igual ele mesmo fala, ele não é coach de ninguém, ele não tá dando conselho, aconselhamento para ninguém, ele simplesmente está contando quem ele era, os erros que ele cometeu e quem ele está se transformando, as alquimias internas que ele está fazendo. E ele faz uma ressalva grande em todos os podcasts que eu já assisti dele até hoje, vídeos que ele fala, ele faz uma ressalva, ele dá um destaque muito grande para a espiritualidade que ele começou a praticar, né? Esse autoconhecimento, essa conexão maior com o divino, com o espiritual, e o como tudo isso tem transformado a vida dele. E a lição número 1 é: eu vivo e eu deixo viver. Bom, eu confesso que essa é uma lição que é um pouquinho complicada, foi um pouquinho complicada de eu começar a aplicar na minha vida. A questão do deixar viver é um pouco complicado, porque muitas das vezes a gente acha que tem a solução para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e muitas das vezes, enquanto a gente está preocupada ali em ensinar, em ajudar alguém a resolver as questões da própria vida, a gente acaba por se esquecer de viver a nossa. Então, enquanto você vive e deixa viver, você não interfere no livre-arbítrio, né, nas escolhas das outras pessoas, por mais que você ame essas pessoas e que você tenha boas intenções, né, ao tentar interferir ali nas escolhas delas. A lição número 2 é: somos todos otários, admite que passa. O que ele quer dizer com isso é que somos todos errantes e que muitas das vezes a gente fica muito focado, né, em apontar o dedo para o outro ou mesmo culpar os outros pelas nossas frustrações, culpar a sociedade, o Estado, o sistema, os nossos pais. Todo mundo erra, menos a gente. A gente tem essa dificuldade muito grande, né? Esse medo de não ser bom, essa dificuldade em dizer que não sabe, em dizer que errou. Fulano de tal é corrupto, e às vezes a gente esquece que teve um dia ali no supermercado que você foi lá, a pessoa que estava trabalhando lá no erro, né, ali na agitação, te deu um troco a mais, você percebeu aquilo e levou para casa. E às vezes a gente acha que a gente vai tirar vantagem em cima de uma pessoa e que essa vantagem uma hora não vai ser cobrada da gente. Às vezes a gente também se vitimiza, se coloca nessa posição de achar que o mundo está contra nós e esquece dos BO que a gente já fez lá atrás, como diz o ninja, das capivara que a gente cometeu lá atrás, né? Você acha que você vai tirar vantagem de uma pessoa que hoje e amanhã isso não vai voltar para você? Foi uma escolha sua, por mais que muitas das vezes a gente faz escolhas inconscientes. A terceira lição é: o que eu não gosto em você, eu mudo em mim. Bom, gente, eu acho que essa aqui é um pouquinho que autoexplicativa, né? Nós, seres humanos, a gente tem essa mania de projetar e muitas das vezes a gente reclama, fala mal de algumas pessoas e detesta algo que às vezes uma pessoa até da nossa família mesmo faz. Coisas que a gente não gosta, atitudes que a gente não gosta em uma pessoa. Só que aquilo tá tão em excesso em nós e a gente não aceita aquilo dentro de nós mesmos que a gente rejeita aquilo na outra pessoa. Às vezes você fala mal de uma pessoa e o que tem naquela pessoa, naquela atitude ali é algo da qual você tá cheio, ou então o que falta em você.
É o famoso sentar em cima do próprio rabo e comentar do rabo dos outros, né? Então, nem sei se eu posso estar falando rabo aqui, mas rabo, gente. Rabo, igual rabo de cachorro, rabo de bicho, né? Sei lá. Mas enfim. A quarta lição é: o bonzinho alimenta o negativo. Essa pode parecer um pouquinho contraditória. E o que ele quer dizer com isso é que muitas das vezes a gente quer ser bonzinho, a gente aprende desde criança a querer agradar, né? A fazer o que as pessoas querem que a gente faça, mesmo que aquilo contradiz o que a gente quer fazer, mas para agradar, para passar uma imagem de pessoa boazinha e até mesmo para se sentir amado, né? Porque a gente acha que a gente só vai ser amado, a gente até aprende um pouco isso na infância mesmo, que a gente só vai ser amado se a gente ficar quietinho, se a gente parar de perguntar, se a gente fizer o que as pessoas querem que a gente faça. E aquilo ali fica entranhado no nosso subconsciente. E na vida adulta a gente acaba tomando algumas atitudes que muitas das vezes a gente nem quer fazer, mas para agradar o outro, para ser visto com tal imagem, para manter uma identidade ali de boazinha, de ai, nossa, ela é uma pessoa super gente boa, a gente acaba se desagradando, dizendo não pra gente mesmo e dizendo sim para outra pessoa. Isso acaba alimentando o mal, né? Você acaba recebendo consequências dessas suas atitudes boazinhas, que não são tão positivas para você, acaba alimentando ali de certa forma a negatividade. Lição número 5. Ninguém manda em mim. Tem muito a ver com essa liberdade, né? Essa liberdade que eu tanto falo aqui também no meu canal, de fazer o que você quiser. Mas sempre se lembrando que tudo que você escolher fazer tem as consequências. Por mais que você faça essas escolhas de forma inconsciente, você tá sempre plantando. Até não escolher é uma escolha, mas você é livre, você tem o livre-arbítrio. O divino colocou em você esse poder de escolha. Então, você pode escolher por você, você pode escolher pelo outro, mas você tá sempre escolhendo. Só que no final das contas, ninguém manda em você. Lição número 6. Se cuidar é o ato mais altruísta que você pode ter. Se o avião tá caindo, a instrução é: se salva primeiro para você conseguir ajudar quem tá do seu lado. E muitas das vezes, né, nessa história até de ser bonzinho também, a gente querendo abraçar o mundo, resolver o problema de todo mundo, a gente acaba querendo cuidar de todo mundo e esquece de cuidar de si mesmo. Mas se você não tem uma saúde boa, se você não tá com seu mental fortalecido, com seu emocional curado, cuidado, ou em processo de cuidado, em processo de cura, como que você acha que você vai conseguir ajudar outra pessoa, por mais que você ame muito essa pessoa? Pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então, se a gente não se cuida, se a gente não olha para dentro, se a gente não se observa, como que você acha que você vai conseguir servir bem o próximo, né? A lição número 7 é: se eu sou o problema, eu também sou a solução. Isso, para mim, traz muito essa ideia da autorresponsabilidade, né? Que eu falo tanto, bato tanto nessa tecla aqui nesse canal. É uma palavra que eu adotei na minha vida e tem feito, assim, total diferença. Porque essa autorresponsabilidade, ela traz o problema para perto. E também você consegue olhar com um pouco mais de honestidade para você, para suas atitudes, para os problemas, né? Para as questões que você tem para resolver, para as situações que você está vivendo e você quer sair delas. E quando você se enxerga como sendo o problema, você consegue se colocar também no movimento de ser a solução. E por muito tempo eu estava mergulhada nesse limbo, sabe? Acreditando que eu era uma grande coitada, né? Uma grande vítima das circunstâncias. E até mesmo depois que eu comecei a acompanhar o Ninja e ouvir ali as coisas, né, que ele contava sobre a vida dele, eu comecei a trazer essa autorresponsabilidade ainda mais para perto de mim e enxergar que se eu não fizesse alguma coisa para mudar, não tem herói e heroína. A sua heroína, o seu herói é você mesmo. A lição número 8 é: se eu vi, eu tenho que arrumar. O Ninja dá muito exemplo da esposa dele, que
Ele vivia reclamando com ela, que ela deixava os sapatos tudo jogado e tal, e que um dia ele resolveu parar de reclamar daquilo e começou a organizar sempre os sapatos dela quando estava tudo bagunçado. E ele foi fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até o momento que chegou um dia e ele percebeu que os sapatos já estavam arrumados, porque enquanto ele reclamou, aquilo ali não foi feito. Ela não entrava na mente dela a partir da reclamação que ele fazia. Então, no momento que ele começou a arrumar o que ele não gostava de ver, acabou que aquilo fez uma alquimia nela também. Ela começou a perceber que, né, aquilo estava incomodando a ponto dele resolver a questão, e ela começou a se movimentar e a resolver também. Óbvio, gente, que eu não tô falando aqui que você tem que resolver tudo e parar de chamar a atenção das pessoas para elas fazerem o que elas têm que fazer também. Mas essa questão muito de... Você reclama da mesma coisa há anos e as coisas não mudam, então talvez é você que tenha que mudar, entendeu? É você que tem que ver aquilo e arrumar de alguma forma, mesmo que arrumar seja sair fora dessa situação, porque você vê que é uma coisa que não vai ter solução, porque tem realmente pessoas nesse mundo que não estão dispostas a mudar, não estão dispostas a se melhorar, sabe? A evoluir, a andar pra frente. A nona lição é buscar a conexão e o lado espiritual todos os dias. Essa é autoexplicativa e muito particular, então só vou lançar essa aqui, ó, correr para as montanhas. E a lição número 10 é resolver, decidir mudar, mas fazer isso, ó, biquinho fechado. Porque muitas das vezes a gente compartilha com algumas pessoas algumas mudanças, né? Eu acredito que você já fez isso, eu já fiz isso, que eu ia fazer e acontecer. Até falei mesmo sobre a questão de empreender, começar a empreender, porque eu, na moral, gente, eu não gosto de trabalhar CLT, trabalho há muitos anos, mas eu não gosto, mas enfim. Eu fiquei com aquela sensação, sabe? De além de estar devendo a mim mesma, de falar que vou fazer e não fazer, eu fico com aquela sensação de que eu tava devendo pro próximo, além de sentir fracassada comigo mesma, eu fiquei me sentindo fracassada com outras pessoas, aquelas pessoas que eu comentei que eu ia mudar e tal, que eu ia fazer o negócio e não fiz. Os primeiros movimentos de mudança que a gente quer ver e fazer na nossa vida, é melhor que a gente faça em silêncio. A evolução, ela não é uma linha reta que só sobe, gente, não é. E às vezes a gente compartilhar com outras pessoas cria um peso mesmo pra gente, e cria um peso porque a gente está sendo observado por um terceiro ali que está muitas das vezes até torcendo pela gente, mas de preferência até se engrenar mesmo e começar a fazer essa mudança aí na sua vida, tenta evitar de comentar com os outros, porque se você falhar, e a probabilidade de você falhar, nem que seja um dia, é grande, você não tem que dar explicação de nada para ninguém. Você vai acertar os pontos ali com você mesmo, entendeu? Depois que as coisas estiverem engrenando, que o movimento estiver acontecendo, que os seus resultados já estiverem falando por você, as pessoas vão ficar sabendo no automático. Então essas foram as 10 lições principais. Eu aprendi muitas outras, gente, na verdade. Inclusive, se você não conhece o Ninja, recomendo que você assista pelo menos um podcast dele. Ele é um cara que fala assim muito abertamente. Assiste com a mente aberta, sabe? Pega a mensagem que você perceber que faz uma conexão ali com você. Eu acredito que eu esqueci de falar no comecinho do vídeo que hoje o Ninja se tornou deputado federal suplente pelo estado de São Paulo, levantando bastante a bandeira do esporte, né? Que ele reforça muito sobre isso também. E é isso, gente. Se tiverem curiosidade de pesquisar ele, eu garanto, se você ainda não conhece, né, eu garanto pra vocês que, assim, é um cara excepcional, sem endeusar ninguém, né, que não é isso que eu faço aqui, e não é que eu faço na minha vida também, de ficar endeusando ninguém, falando que as pessoas são perfeitas ou são mitos pra mim. Isso não é uma coisa que eu acredito, de você colocar ninguém nesse pedestal assim tão grande, mas tem pessoas que têm uma trajetória de vida assim admirável e que tá nessa alquimia interna, e eu admiro muito isso. Eu não acho que nós viemos aqui para fazer tudo perfeito,
Mas essa evolução de crescer, buscar a sua melhoria, buscar essa alquimia interna todos os dias é uma das coisas que eu acredito que nós seres humanos viemos aqui para fazer. Bom, falei pra caramba, como você sabe que eu falo demais, né? Graças a Deus. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele joinha pra mim aí. Comenta aqui embaixo também se você já conhece o Ninja, já acompanha o trabalho dele, né? As histórias de vida dele, as transformações dele. Se inscreve aqui no canal para acompanhar, continuar acompanhando, recebendo os vídeos que eu estou postando aqui dessa minha jornada, dessa minha construção de uma vida mais livre. E é isso. Um beijo, se cuida!